Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é poluição. A poluição é um grave problema ambiental que afeta diversas espécies de plantas, animais, incluindo os seres humanos. Aqui a gente vê uma figura do lixão, que é uma representação muito boa da poluição. Aqui a gente tem vários resíduos sendo jogados diretamente no solo, causando aí danos tanto ao solo como nos ambientes aquáticos. Que a chuva cai, leva detritos até rios, polui os lençóis freáticos. Então aqui o lixão é um exemplo então de poluição. Quando a gente fala em poluição, é um conceito de difícil definição. Existem vários conceitos de poluição aí que você vai ver nos livros e outros autores, em artigos e tudo mais. Então, por ser um conceito de difícil definição, a gente vai ter vários aí. Primeiro aqui, modificação prejudicial em um ambiente onde se encontra uma forma de vida. Então, segundo esse autor, a gente teria que poluição seria aquelas alterações em um local onde há vida, alterações prejudiciais, então que vão causar dano a alguma espécie que vive ali. Por exemplo, se a gente joga um esgoto no ambiente aquático, nos rios, jogou esgoto nos rios lá, afetou ali os peixes, as algas que ali vivem. Esse é um exemplo, então, de poluição. Por quê? Porque foi uma modificação prejudicial. Quando a gente jogou esses dejetos, a gente acrescentou ali organismos, micro-organismos. Algumas vezes no esgoto a gente encontra algumas bactérias, alguns vírus. Aí colocamos também substâncias que não eram comuns daquele local. Então, teve uma modificação. No caso do exemplo do rio, a gente teve uma modificação na água, na composição, no caso ali do que compõe aquela água, modificações químicas, modificações físicas, modificações em um ambiente onde se encontra uma forma de vida. Então, quando a gente usa o exemplo dos rios, tem uma modificação nessa região e afeta as formas de vida que ali estão, como peixes, algas e outros micro-organismos ali. Certo? Essa seria então uma definição. Outra definição de poluição seria a alteração da composição e das características do meio que causa uma perturbação no ecossistema. Então seriam mudanças nas características e composição do meio. Por exemplo, o solo, como a gente viu ali do lixão, ocorre a liberação de substâncias daquele lixo e isso afeta o solo. Então sofre uma modificação, muda a composição ali, vai incluir algum componente que não tinha. Por exemplo, se a gente pensa em um metal pesado, está soltando mercúrio na água. Quando vai ter aquela mineração, normalmente libera-se mercúrio. Aquele mercúrio ele não era encontrado naquele rio, por exemplo. Então a gente alterou a composição e as características daquele ambiente. Então seria um exemplo de poluição, causou uma perturbação no ecossistema, certo? Observa que as duas definições elas são semelhantes. Então a gente está falando de mudanças que ocorrem em um local, sendo que aqui a gente tem uma ênfase ali, que seria um local onde há vida, beleza? Quando a gente fala em poluição, existem diversos tipos. Aqui, ó, a gente consegue observar a poluição das águas no ambiente marinho. Então aqui a poluição, várias quantidades de lixo ali, sacolas, plásticos. E aqui acaba tendo uma poluição do solo também, uma vez que esse lixo acaba contaminando as praias, beleza? A gente tem vários tipos de poluição, como eu já falei. A atmosférica, que seria a poluição do ar. Essa poluição do ar, ela ocorre por várias formas. Quando a gente fala em poluição, normalmente a gente pensa da ação do homem causando alguma alteração. Entretanto, existem acontecimentos naturais que favorecem a poluição. Por exemplo, vamos pensar na poluição atmosférica. A gente tem um vulcão, esse vulcão entra em erupção. Antes da erupção, ali no momento, você vê que vários gases são liberados. Esses gases, eles causam alteração naquele ambiente, causando então poluição. Então pode ser uma poluição por causas naturais, ou então causas artificiais, ou causas antrópicas aí, causadas pelo homem. Quando a gente fala em poluição atmosférica, a gente precisa destacar aí que não são só alguns fatores naturais que causam essa poluição. O homem, quando tem as suas indústrias, os carros, eles liberam componentes que afetam, então, modificam a composição da atmosfera aí, causando danos à saúde. A gente vê em cidades muito grandes, como São Paulo, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de poluição. Isso dá problemas respiratórios nos seres humanos.
problemas como asmas, bronquites e todas essas inflamações do sistema respiratório podem ser ocasionadas, então, por poluição atmosférica. Então, em alguns lugares do mundo aí, a gente vê uma poluição muito acentuada, causando danos graves à saúde da população. Esse problema, então, é o primeiro aí, poluição atmosférica. Quando a gente fala em poluição hídrica, a gente está falando de poluição que afeta os corpos d'água. Então, no caso, a gente vai ter uma ação direta naqueles animais e outros seres vivos que vivem no ambiente aquático. Então, poluição hídrica seria lançar alguma substância na água que não era comum ali naquela região. Então, por exemplo, a gente pode citar esgoto quando é lançado, o mesmo que a gente falou de metais, o mercúrio, por exemplo, quando é lançado na água. Nesse ponto é importante destacar: a poluição da água ela vai afetar aqueles organismos, mas não só aqueles seres que ali vivem. Quem consome os animais que vivem nesse ambiente poluído ou quem faz consumo dessa água também é afetado. Então a gente não pode esquecer, por exemplo, de citar o mal de Minamata. Esse mal ele foi causado pela poluição por mercúrio. Então no Japão houve quando começou os processos industriais, houve uma grande liberação de mercúrio nas águas. Então, ali naquela região, as pessoas que consumiram aqueles peixes, bebiam aquelas águas, foram ter um acúmulo de mercúrio em seu corpo. Esse mal de Minamata, ele se caracteriza por problemas neurológicos. Então, muitas pessoas tinham paralisia e quando bebia aquela água, tinha consumo daqueles peixes que viviam naquele ambiente, acumulava-se o mercúrio e afetava também as grávidas. Então, muitas crianças nasceram com malformações graves devido a esse contato com o mercúrio, certo? Então, a gente vê aí que a poluição ela causa danos. Muitas pessoas morreram nessa época por causa, então, desse mercúrio. A gente também tem a poluição do solo. Poluição do solo pode ser causada pelos lixões, como a gente já falou. Então, o uso de agrotóxicos, adubos, tudo isso afeta o solo. Só para a gente lembrar, o solo, ele é o local onde as plantas se desenvolvem. Então, a gente tem ali uma poluição, a gente pode prejudicar o desenvolvimento de plantas naquele local. E afeta também os seres humanos como? Por exemplo, você pode, além de você não ter um ambiente propício para plantar, o solo poluído ele pode causar doenças. Quando você anda ali no ambiente, pode causar a entrada de vermes na pele, então contatos ali com organismos patogênicos. O mesmo água, como a gente já falou. A poluição sonora diz respeito mesmo ao som. Quando a gente vê carros passando aqueles anúncios com volumes muito altos, isso é poluição sonora. Festas com sons em alturas muito elevadas também é poluição sonora. E a poluição visual, que nada mais é do que a gente deixar o ambiente um pouco mais feio, digamos assim. Quando a gente coloca outdoors, um monte de placas, faixas, isso causa uma poluição visual, certo? Então são esses os tipos de poluição. A poluição ela tem consequências, como a gente já falou aí enquanto falávamos dos tipos de poluição. A poluição ela afeta diretamente os organismos vivos, incluindo os seres humanos. Quando a gente fala aqui das consequências, a gente não pode deixar de citar a cadeia alimentar. Como a gente sabe, um organismo serve de alimento para outro. E isso constitui, então, uma cadeia alimentar. Quando a gente causa uma poluição na água, por exemplo, matamos um peixe, uma espécie de peixe, ela é mais sensível a alterações, então a poluição afetou aquele grupo. Isso vai fazer com que as espécies que se alimentam daquele peixe morram, certo? Porque ela não vai ter alimento suficiente. Entendeu a relação? Então, quando a gente afeta um ambiente, a gente afeta uma espécie e essa espécie pode colocar em risco toda a cadeia alimentar. Lembrando aí que todo ser vivo é importante para a cadeia. Quando a gente fala aí, por exemplo, poluímos o solo, não conseguiu ter plantas naquela área, não cresce mais nenhum vegetal ali. Claro que a gente está sendo extremo, né? Não vai crescer nenhum. Então, naquele local a gente afetou os produtores, os consumidores primários que fazem daqueles produtores o seu alimento, eles vão ser prejudicados, então, afetou a cadeia alimentar. Outro problema está relacionado aqui, que é a extinção de espécies. Quando a gente fala de extinção de espécies, é o seguinte: morreu aquela espécie, não tem mais nenhum indivíduo naquela área. Então, se a gente poluiu a água de uma maneira tão intensa que não consegue mais ter nenhum peixinho ali daquela espécie, a gente pode causar a extinção dela.
poluir o solo de uma forma que nenhuma espécie consegue sobreviver naquela área, a gente pode levar então à extinção. Essa extinção pode ser causada também por afetar a cadeia alimentar. Sem alimento, aquela espécie pode morrer e acabar extinta ali naquela região. Correto? Vamos lá. Além disso, a gente tem a chuva ácida. Chuva ácida é causada principalmente por causa da poluição atmosférica. Essa poluição atmosférica, os gases se acumulam na superfície e na hora que vai ter as chuvas ali ocorre uma combinação e a gente acaba tendo uma chuva que a gente chama de chuva ácida, certo? Essa chuva ácida, ela afeta a agricultura, pode destruir plantas, matar algumas espécies, afeta também muitos ecossistemas aquáticos, quando cai na água ali pode alterar a composição ali, vai causar um dano naquele ambiente, certo? Então as chuvas ácidas são um exemplo também de consequência da poluição. A inversão térmica também é uma consequência quando a gente fala em poluição atmosférica. O que é a inversão térmica? É aquela questão da poluição, quando a gente está nos dias mais quentes, normalmente esses resíduos da poluição atmosférica, esses componentes, eles tendem a subir. E quando está mais frio, essa poluição ela fica mais baixa. Então acaba estando mais em contato com os seres humanos ali. Essa seria a inversão térmica. O aquecimento global aí é um problema muito discutido entre os pesquisadores, porque muitos falam que por ser um evento que ocorre em tempos no planeta, né, a gente tem aquelas partes das glaciações e quando a gente tem de tempos em tempos o ambiente esquenta, tudo mais, muitos acreditam nessa teoria, mas a gente tem dados fortes que indicam que o homem agrava esse problema do aquecimento global. Agrava como? Liberando gases que acentuam o efeito estufa. Quando a gente fala em efeito estufa, muitas pessoas ficam confusas e pensam que é a mesma coisa que o aquecimento global. Entretanto, o efeito estufa é aquele efeito que mantém a Terra aquecida. Isso é importante para a gente ter as espécies aí sobrevivendo no planeta, né? Senão a gente não tinha esse calor retido aqui no nosso planeta. O aquecimento global seria uma intensificação desse efeito estufa, aumentando a temperatura do planeta, elevando as temperaturas. Essa elevação, ela acaba causando degelo das calotas polares, e esse degelo, ele pode fazer o quê? Aumentar também o nível do mar. Isso acaba destruindo as cidades costeiras e, além disso, prejudicando muitas espécies. Vamos lembrar aí dos anfíbios, que são um grupo que são muito sensíveis a essas mudanças de temperatura. Então, o aquecimento do planeta pode afetar muitas espécies. Hoje a gente vê várias espécies entrando em processo de extinção, estão ameaçadas ali ou vulneráveis devido a esse aumento de temperatura, certo? Então, o aquecimento global também é agravado pela poluição. Por fim, a gente citou aqui doenças. Muitas doenças, elas estão relacionadas com a poluição, seja a poluição da água, a poluição do solo e até mesmo a poluição atmosférica, quando a gente falou de doenças respiratórias, né? Então, poluição da água, a gente pode ter problemas como giardíase, amebíase, causam diarreia forte, pode ter levados também de alguns vermes que ficam no solo. Então, a poluição, ela vai causar várias doenças aí. Então essas são algumas das consequências do processo de poluição, esse processo que modifica a constituição natural daquele ambiente. Mas o que a gente pode fazer a respeito disso? A despoluição, ela é possível? Como que a gente pode fazer? Porque preservar, o que o homem pode fazer para essa poluição diminuir? Quando a gente fala em despoluição, a gente está falando de técnicas que garantem a gente vai reverter o quadro de poluição. Isso a gente pode ver, por exemplo, em rios. O rio Tâmisa, ele demorou 150 anos para ser despoluído, mas ele foi despoluído. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, um rio, ele está lá com dejetos sendo jogados o tempo todo nele. O que a gente pode investir? Pode investir em tratamento de esgoto. Esse tratamento de esgoto vai impedir que esses dejetos sejam lançados no rio. E isso vai ajudar nos processos de despoluição. O rio Tietê, por exemplo, ele está aí trabalhando para ser despoluído, certo? Mas aí a gente precisa de políticas públicas sérias e investimentos altíssimos para conseguir essa despoluição. Veja, por exemplo, o exemplo do rio Tâmisa. As pessoas, a população não conseguia nem ficar perto do rio devido ao mau cheiro. Hoje ele é um rio despoluído, mas foram 150 anos aí de trabalho árduo para que isso acontecesse. A gente precisa preservar para evitar essa poluição, criar políticas públicas que valorizem então
a conservação de áreas, evitar que esses dejetos sejam lançados sem o devido tratamento, e também a conscientização das pessoas. Muitas pessoas pensam que jogar um papelzinho na rua, um saquinho na rua, não tem nenhum problema, mas as águas das chuvas, por exemplo, podem levar isso para um rio, causando ali a poluição. Ou então o uso de agrotóxicos, por exemplo, nas plantações. Muitas pessoas utilizam devido a ser um recurso ali necessário, mas não fazem uso adequado, e isso acaba indo para o solo, sendo levado também através das chuvas para os rios. Então o processo de conscientização é importante, e políticas que evitem essas poluições. A gente pode destacar ainda a poluição. Quando a gente fala em poluição hídrica, a gente pode citar casos como a da Baía de Guanabara, onde houve derramamento de óleo. Aquele derramamento de óleo matou várias espécies ali. Então a gente tem que desenvolver sempre medidas que evitem esses acidentes. Esses acidentes, eles podem ocorrer, como é o caso do acidente de Mariana, por exemplo, onde houve aquele rompimento da barragem. Aquela barragem, ela levou a poluição, levou aqueles dejetos, afetaram rios, afetaram regiões ali de ambiente, matou até muitas pessoas. Isso tem que ter evitado. Então, sempre tendo controle, fazendo fiscalização adequada das empresas, controlando, então, evitando de qualquer forma essas poluições. E também a gente tem que se conscientizar, como eu já falei. Então a gente viu aí os principais tipos de poluição e as consequências dessas alterações para o ambiente. Só para a gente lembrar, a gente classifica, a gente determina poluição, define poluição como então modificações no ambiente, então naquele local onde há vida, causando ali um desequilíbrio no ecossistema. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!